a questão de você não estar conseguindo movimentar também esse teu financeiro esse mês, não tem necessariamente a ver com os teus caminhos aí estarem fechados ou até mesmo estar com uma energia negativa, isso, aquilo. A gente também tem que ver o momento atual que estamos, ou seja, esse mês realmente foi mais parado para todo mundo, entende? Então, tomar um pouco de cuidado em relação ao que você está abraçando em achar que é algo seu, mas na verdade é algo que não está necessariamente no seu controle, né? Muitas vezes a gente acaba se preocupando muito em relação aos nossos caminhos, mas além de trazer essa preocupação nos nossos caminhos, a gente não faz uma avaliação de realmente o que eu estou fazendo nesse momento e se realmente eu já fiz tudo, se não andou ainda, não é um problema comigo, é um problema em relação, seja o contexto, seja o momento atual que está aquela energia, entendeu? Então, moça, tá tudo ok nesse teu lado financeiro, mas como ele disse, algumas vezes a gente tem que ver também o contexto externo, tá? Que pode acabar influenciando de algum jeito, tá bom? Boa noite, tudo bom? Vamos lá, sentimentos de Pedro Henrique por Berenice. Berenice não é da minha mãe, moça. Gente, consultas o link que está abaixo da foto de perfil, tá? Então, moça, eu tô mais ativo no YouTube, né? Eu tô fazendo bastante conteúdo pra lá. Que no TikTok, querendo ou não, a gente fica um pouco limitado em relação a tempo, né? Por exemplo, no TikTok tu pode gravar vídeos de até 4, 5 minutos, mas até 10, na verdade, mas vídeos de 10 minutos aí geralmente demora mais para carregar, ou até mesmo se sobe todo bugado, enfim, daí eu já me irritei. Então eu faço bastante conteúdo pro YouTube, e aí aqui eu vou fazendo os cortes daí. Olha, quando a gente fala em questão de sentimentos, nós temos que perceber que tem assim a questão do sentimento emocional, mas tem aquele sentir que está muito mais associado em relação ao prazer mental, né, que é estar na companhia do outro, que é estar conversando com o outro, até mesmo, não necessariamente um outro em específico, mas realmente quando bate uma sintonia, até mesmo não necessariamente num sentimento amoroso, mas realmente apreciar a conversa, realmente apreciar aí, enfim, entra muito mais uma questão de ele apreciar a companhia, mas não no sentido emocional, mas apreciar realmente a questão da conversa, ou até mesmo a. Não vou dizer exatamente fidelidade, mas como realmente a sintonia de vocês no sentido de conversas, mas eu não vejo ele se abrindo nesse sentido para uma questão mais emocional. Ou seja, não é porque vocês conversam aí 24 horas por dia, ou até mesmo vocês tenham trocado mensagem, fotos, o que for, de 24 horas por dia, que necessariamente tem um sentimento vinculado, entendeu? Oi, Curastral, boa noite, tudo bem? Conseguiu comprar o perfume? Conseguiu comprar o perfume? Boa noite, Ana, tudo bem? You can manage your summaries in settings. You can manage your summaries in settings. Ah, alguma coisa, deixa eu ver. Já arrumei. Vamos lá, continuando. Sim, eu vou fazer react lá no YouTube hoje. Daquele debate que teve a André Surak contra os cristãos. O último que eu fiz lá no canal foi do Chileno Gomes. E o outro que eu fiz foi, acho que um cristão e um cristão contra rabinos, eu acho. Boa noite, tudo bem? Gente, não esquecendo, tá? Quem quiser prioridade aí é um confete e as consultas comigo, vagas limitadas. O link está abaixo da foto de perfil, tá? Gente, não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve lá que tem aulas semanais, tá? Essa semana já foi colocado o vídeo lá falando um pouco sobre a pedra filosofal dentro do campo da alquimia e amanhã vai ser colocado um vídeo falando sobre o demônio de Sócrates, né? Vocês sabem que Sócrates, em primeiro momento, sempre disse que tinha um daimon junto com ele. Então eu vou esclarecer um pouco para vocês o que seria esse daimon, se realmente seria um demônio, como é colocado, se foi apenas uma questão de tradução desvirtuada. Enfim, amanhã eu vou estar colocando isso no canal. Então, se você não se inscreveu ainda, vai se inscrever lá, beleza? Inclusive, meus rascunhos estão por aqui. Acho que vocês não... Lá no fundo tem uns 7 cadernos de desenho que eu uso para escrever, que eu não gosto de escrever em folha pautada. E aí lá tem todas as minhas anotações do que eu vou fazer lá em vídeo. Boa noite, tudo bom? Ave Lucifer, seja muito bem-vindo.
Vamos lá, Ana Cristina, tudo bem, Ana? Promoção de trabalho, beleza, vamos lá. Eu sempre bato muito na. Com certeza, tá? Acredito que você já deve estar um tempo nesse lugar, porque, primeiro, já passa que é um lugar que ele não prioriza tanto a questão da experiência em si, mas prioriza muito aquela questão de costas quentes e principalmente o tempo de casa. E isso, na verdade, é comum até mesmo para ter uma confiança em dar uma promoção, né? Então, sim, tá? Você vai conseguir essa promoção. Tem realmente um elo de confiança muito grande entre vocês, então acredito sim que você já faz um certo tempo nisso, então é só um resultado realmente do teu empenho e dedicação no lugar, tá? Vem mostrando esse reconhecimento. Como eu sempre digo, tá? Não é porque você conseguiu essa promoção que necessariamente você vai permanecer. Você tem que saber como que você vai agir agora conseguindo um cargo maior do que você está. Tem algumas vezes algumas pessoas que no momento que alcançam um patamar um pouco mais alto, esquecem aquelas suas origens e acabam tomando ações aí que só desestabilizam a vaga que elas lutaram tanto para conseguir. Então, toma um pouco de cuidado em relação ao deslumbre. Não é porque você conseguiu a promoção que necessariamente você está 100% segura e você está 100% não sendo mais julgada. Beleza? Boa noite, tudo bem? Gente, curtidas e compartilhamentos, tá? Não esqueçam de estarem seguindo o perfil. Se não for seguidor, não teria como responder, tá? Boa noite, tudo bem? Pedro Henrique, vou conseguir o estágio que estou procurando? Vamos lá, Pedro. Esquentou um pouco, irmão. Ah, eu tenho um mini altar. Tem o meu dragão lá, tem a imagem do Baphomet. Ana, boa noite, Ana. Apenas uma pergunta por live é no sorteio, tá bom? Boa noite, eu estou muito bem, obrigado por perguntar, viu? Aí tem um casco de tartaruga ali. E tem meus carregadores também. Tem o carregador do iPad, o carregador do iPhone e o carregador do Moto G. Cara, nitidamente dá pra ver essa tua ansiedade aí em relação a você conseguir esse emprego, né? Sim, tá? Você consegue sim esse estágio, só que, cara, eu já fiz estágio, acredito que a grande maioria das pessoas aqui na live até me confirmem aí se vocês tiverem, se vocês também já passaram por isso, né? Que em relação ao estágio, a gente querendo ou não sabe que é um tanto que explorado, né? Então, assim, você vai sim conseguir esse estágio, mas esteja ciente que em primeiro momento vai ter exigências bem grandes em relação a você nesse lugar. Então, você em estágio em específico em escritório de direito. Ah, entendi. Então, eu não tenho tanta experiência em relação à questão de direito, mas já atendi pessoas aí que atuavam como estagiárias e é um tanto que complicado. Diz que é um pouco difícil a relação aí, entendeu? Mas não estou querendo te desmotivar. Você vai conseguir esse estágio, mas exatamente pela questão de uma certa dificuldade que você pode acabar passando no lugar que você já entra com a cabeça um pouco mais firme, tá? Porque permanecer, e é aquilo, né? Por mais desgastante, desgastante que seja, é um lugar que vai te dar bastante experiência, principalmente no teu empenho. E claro, como você é nítido, você já gosta do que você faz em relação ao estudo, enfim, o estágio vai ser uma extensão disso, tá? Oi, gato. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar carinho pro meu gato aqui, peraí. Eu não, por favor, não distrai meu sofá. Boa noite, tudo bem? Gente, a live é no sorteio, tá? São 30 minutos de live, depois eu vou pro YouTube, nossa. Geralmente é o horário que eu faço react lá. Boa noite, tudo bem? Gente, a live é na sorte, prioridade é um confete, tá? Boa noite, Milena, tudo bem? Milena, assim, ó, se você faz trabalho espiritual com alguém, eu sempre sugiro que você procure a pessoa que você fez, tá? Não é muito ético, não só eu ver no oráculo se o trabalho deu certo ou não, mas isso não ajuda nem o seu trabalho. Caso realmente tenha sido feito alguma coisa, você pode acabar atrapalhando a energia, entendeu? Então, se você investiu com alguém, você confiou nessa pessoa, tenta buscar ela aí pra estar te orientando, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Não, não precisa filtrar comentário TikTok, está tudo bem. Configurar
configurações, permitir comentários, filtrar comentários. Não, não. Boa. Acho que agora melhorou. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Arkel Dian, sou oraculista e também sou professor e mentor de mentoria de magia. Essa é uma live gratuita, porém as perguntas aí são respondidas na sorte, tá? Quem quiser prioridade de resposta é um confete. Lembrando que tem que ser seguidor e estar curtindo a live, tá? Vamos lá, Mariana Rebelo. Gente, eu só não gosto de ter que ficar olhando se a pessoa curtiu ou compartilhou, porque daí eu perco um pouco de tempo, né? Você não compartilhou nenhuma vez, Mariana, aí complica um pouquinho. Vamos para a próxima pergunta. Gente, sem compartilhamento não adianta, pessoal. Por isso que eu até evito fazer live no TikTok. Boa noite, tudo bem? Helena. Boa noite, Helena. Você tá boa? Tudo certo? Eu e meu ex temos caminho de volta. Vamos lá, Helena. Uma das Helenas de Manuel Carlos. Olha, Helena, veja se essa tua questão de querer voltar com ele é realmente um sentimento ou é só aquela questão de. Sabe quando você está se desintoxicando de alguma coisa, realmente está querendo tirar algo da sua vida, mas às vezes você quase tem uma recaída? Então, por mais que seja uma metáfora muito genérica, é a melhor definição que dá para trazer agora. Porque entre vocês dois não é nenhuma questão de sentimento, até mesmo vindo da sua parte. É muito mais uma questão de você ter ele no sentido de propriedade do que realmente no sentido emocional. Entende? Eu não vejo um caminho de volta entre vocês, até mesmo a questão emocional dele já vem seguindo também com uma outra pessoa, tá? Ele casou. Ah, entendi. Ele casou recentemente, entendi. Então, né? Então. Olha, você é realmente uma pessoa muito otimista, viu, Helena? Gostei de você, viu? Parabéns. Então, como você mesmo confirma, então ele não é só um envolvimento, né? Um casamento. Mas, de qualquer forma, tá? Entra muito mais a questão de você ver ele no sentimento de posse do que ter realmente um sentimento aí. E, claro, não só por ele já ter casado, né? Infelizmente, não vejo um contato, até mesmo uma volta aí, tá? Pelo menos não por hora. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Pessoal, mais curtidas e mais compartilhamentos, tá? Não esqueçam. Obrigado pelo hit me. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver se a Mariana compartilhou aqui para dar uma chance. Ó, Mariana, vou te dar mais uma chance, tá? Ah, não compartilhou ainda. Pô, gente, vocês não querem resposta, né? Aí é complicado. Boa noite, tudo bem? Amanda Steiger. Deixa eu ver se a Amanda compartilhou. Eu tô fazendo pelo iPad, irmão. Vamos lá, Amanda. Escolhe eu. Moça, mas é sorteio, moça. Se quiser prioridade, patrocina, por favor, tá? Gente, a live é no sorteio, pessoal. Quem quiser prioridade é um confete, tá bom? Boa noite, treinadora Ana Paula, é isso? Treinadora Amanda Oliveira. Boa noite, tudo bom? Olha, quando a gente vai falar nessa questão, principalmente quando é relacionada à arte, a gente tem que ser muito consciente, porque é uma linha muito tênue, né, entre a gente passar uma mensagem e acabar desmotivando e passar uma mensagem, mas não como uma desmotivação, mas como alguns pontos aí a serem acertados, né? Porque assim, sendo bem sincero, tá? Não sei quanto tempo você compõe, enfim, ou até mesmo como a divulgação do seu trabalho, tá? E de novo, não colocando em dúvida a tua qualidade, beleza? Mas pelo menos nesse momento não vejo as tuas músicas aí nesse reconhecimento. Claro, pode ter um reconhecimento para uma bolha em específica, talvez, mas nada no sentido significativo que seja nitidamente um marco ou até mesmo uma, digamos assim, um aumento de pessoas ouvindo esse tipo de música.
Entendeu o que eu quis dizer? Basicamente, por mais que possa, sim, alguma outra pessoa estar reconhecendo, eu não vejo isso sendo um destaque ou até mesmo tendo um crescimento nacional, tá? Até mesmo que, de novo, não colocando em dúvida a qualidade do seu trabalho, mostra que ainda tá muito verde essas suas composições, tá? Tá muito verde essas suas composições. Acredito que elas precisam aí ter um desenvolvimento um pouco melhor, tá? Ah, mano, eu comecei agora. Então, como eu falei pra você, realmente tá tudo muito verde, tá mostrando que tem que ter um desenvolvimento maior, entendeu? Você faz trabalho para autoestima? Moça, eu faço, sim. Mas tem que passar por consulta antes. Mas às vezes não é nem autoestima, às vezes é macho escroto, às vezes é uma questão sua mesmo, que você tem que dar uma mudada. Enfim, não é todos os casos a gente faz trabalho espiritual. Ah, é como eu gosto de beber água, viu? Eu te falo. Olá, tudo bem? Bom, eu vou tentar manter um pouco mais de frequência em relação às lives, moço. I promise. I will. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Gostaria de saber. Muito engraçada, moça, muito engraçada. Ha, ha. So funny. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Quais são os sentimentos de Pedro Henrique por mim? Vamos lá. Vocês estão ficando há pouco tempo, né? Bom, vejo ele um pouco cauteloso em relação a se abrir tanto emocionalmente, porque assim, não acredito que faz muito tempo que vocês estão ficando, porque traz uma pessoa que realmente ele é um pouco cauteloso em relação no momento que ele vê que ele está muito deslumbrado, entendeu? Aquele tipo de pessoa que até se entrega naquele deslumbre quando está junto presencialmente, mas no momento que está, digamos, na dele, vamos supor, na casa dele, ou enfim, fazendo as coisas dele, ele tenta não ficar pensando tanto nisso, porque realmente vem trazendo uma pessoa muito não é quebrado exatamente o termo, mas uma pessoa realmente muito racional nesse sentido emocional, entendeu? Então, por mais que tenha assim o deslumbre no momento que vocês estão perto, não necessariamente ele fica abraçando esse deslumbre ou até mesmo se entregando emocionalmente de uma forma verdadeira quando vocês estão longe. E não estou dizendo que ele conversa com outras pessoas ou enfim, ou se envolve com outras pessoas, não é isso. É só realmente uma pessoa bem individualista, uma pessoa muito na dele, entendeu? Então, exatamente por isso que por mais que ele tenha esse deslumbre quando está nesse envolvimento presencial com você, você pode acabar sentindo ele um pouco mais afastado quando ele está fazendo as coisas dele ou quando ele está mais na dele. Mas não é específico contigo, é algo que ele mesmo tem, algo dele mesmo, tá? Gente, se mandar pergunta muitas vezes seguidas e falou para a live, eu vou silenciar. E como eu já falei para vocês, a live no sorteio, pessoal. Quem quiser prioridade é um confete. I've seen you. Ana Paula Brasil. Deixa eu ver se a Ana Paula compartilhou. Vamos lá. Ana Paula, qual senti está crescendo sentimentos de Erison Matos Pereira por ano? Gente, não é para colocar nome completo nas perguntas, eu já avisei, tá? E, gente, perguntas objetivas, tá? Não é conselho espiritual. Enfim, voltando. Ana, você fez algum tipo de trabalho espiritual para ele? Simpatia, oração, algo assim? Beleza, vamos ver então. Ah, preciso comprar um fone com headphone, na moral. Esse fonezinho aqui pra fazer as lives não tá, pra fazer os react não tá dando. Eu preciso comprar um fone melhor. Tipo aqueles headsets, sabe? Vamos lá, Ana Paula.
Hum, Olha, não sei o que que levou você a crer nisso, tá? Porque, primeiro, a gente tem que ver muito a diferença entre palavras e atitudes, entre ações, né? Mas, olha, se realmente teve um sentimento nisso, eu não vejo que algo tenha mudado em relação de crescer, ou aumentar, ou deslumbrar os sentimentos. Então, tá, emocionalmente, realmente, eu não vejo uma pessoa no sentido, num sentimento estrondoso, uma explosão emocional. Realmente vejo alguém muito centrado, tá? Ou seja, tem um gostar, tem aí um carinho, tem sim um gostar da proximidade, mas emocionalmente, eu não vejo isso como sendo um amor visceral ou até mesmo um grande divisor de águas. Não desvalorizando, né? Até mesmo quando é mais aterrado, racional assim, é muito melhor até mesmo de vocês construírem alguma coisa sólida com o decorrer do tempo. Mesmo que tenha que ter muita paciência para isso ocorrer. Mas emocionalmente, aumento de sentimentos, enfim. Até mesmo essa questão de aumentar sentimentos aí, isso é muito. ah, isso é é muita fantasia, na verdade, né? Em relação de sentimentos aumentar ou diminuírem, na verdade, o sentimento ele vai permanecer ou não vai permanecer mais, tá? Então, entende essa questão de sentimento aumentar ou diminuir? Tem sentimento ou não tem? Se tem dúvida, não tem sentimento, é isso? De nada. Sueli Schultz. E aí, Sueli, tudo bem? Gente, não esqueçam, tá? Se inscrevam lá no meu canal do YouTube e, se puderem, também me sigam lá no Instagram, no @arkel_dian, tá? Vamos lá. Por que você não coloca a sósia do Tico Santa Cruz? É porque Tico Santa Cruz é com C, não com K, irmão. Se eu fosse colocar, eu escreveria certo. Se eu fosse colocar, eu ia escrever certo. Ah, vamos lá, continuando. O cara deu uma americanizada no nome. Guarani. Vamos lá, Suri. Vocês estão ficando ainda mesmo, Sueli? Achei que você só lia cartas, é professor de português também. Sou, cara, sou formado em literatura espanhol pela Faculdade de Passo Fundo, Universidade de Passo Fundo, ano de 2018. Lecionei por quase 3 anos. Pois é. E atualmente estudo teologia e história, na verdade. Inclusive, meu canal do YouTube eu falo sobre história. Em relação à história, em relação à magia, ocultismo, vertentes religiosas, pegando desde a questão de Lutero até a Igreja Ortodoxa, indo para o Egito, pegando a Grécia, exomologiste, exomologiste, taqueria ou tanqueria ou não. Το έλεος αυτό, αλληλούια, εξομολογήστε ταντέον, αλληλούια, όνεις ταντέωνα, του έλεος αυτό, aleluia. Essa é o Salmo 135, se eu não me engano, em grego. É o 135, eu acho. Acho que é o 135. Assim, esse salmo que eu falei pra você, se eu não me engano, o 135, viralizou muito aqui na plataforma como se fosse o canto que os templários cantavam na Inquisição, mas não faz o menor sentido, porque nessa época
nem era cantado dessa forma. Então, até mesmo na questão histórica, tem uma controvérsia muito grande em relação à época que isso realmente era cantado e quando isso foi cantado. Então, é muito mais uma questão de ter viralizado, mas não necessariamente uma verdade histórica. Mas enfim, moça, voltando para você, vamos lá. Desculpa, Sueli, eu não respondi essa pergunta, né? Acabei explicando pro brother ali sobre o Chico Santa Cruz com C. Eu não respondi, né? Vou te responder agora. Só confirma pra mim, por favor. Sim, eu respondi ou sim, eu não respondi? É que às vezes eu desfoco, gente. Eu vou falando e acabo desfocando. Peço desculpas, viu? Ah, maravilha. Vamos lá. Vamos lá, Sueli. Eu perguntei porque se vocês ainda estão ficando, porque assim, se vocês ainda estão ficando, vem mostrando uma situação com ele que você vai sentir um pouco mais afastado, mas a gente tem que entender que não é sempre quando a pessoa está afastada que necessariamente o problema é com a gente, ou até mesmo mudou a forma de pensamento dela, pensar ou até mesmo sentir em relação a você. Então, assim, é uma pessoa que gosta, assim, desse envolvimento, tá? Vem criando, sim, essa questão amorosa, mas é alguém que realmente está passando por bastante coisas, principalmente no sentido profissional e financeiro dele, tá? Eu não sei se ele comentou com vocês se ele está trabalhando, ou até mesmo quais são os projetos nesse sentido, mas por mais que seja uma pessoa que esteja, assim, nesse desenvolvimento de sentimento, é alguém que está querendo trabalhar muito essa questão profissional e financeira dele, principalmente porque, como ele disse, nos próximos dias tende a ocorrer algumas situações nesse âmbito em específico que vai fazer com que ele fique um pouco mais distante, mude um pouco a questão do tratamento, enfim, indiferente a forma de tratamento que ele tem contigo, tá? Mas tem sim esse sentimento, mas de novo, ele se afastando não acha que necessariamente é um problema com você, é uma questão dele a ser resolvida, tá? Somos de Querido Tiagatos, aleluia. Obrigado, Sueli. Tudo bom? Boa noite. André, boa noite. Nossa, eu tinha esquecido, as pessoas não dão nem uma noite direito. Não, André, não tem. É R$ 50 a pergunta. R$ 50 a pergunta. Tá bom? Valeu, André. Até mais. Ô Marcelo, você tá carente, meu irmão? Caralho, tá aí ainda, meu velho. Falou, André. Até mais. Valeu, Marcelo. Tamo junto. Tô brincando, eu gosto de vocês. Não leve a mal, gente. Eu gosto de vocês, tá? Não tô levando ninguém na zoeira, não, tá? Eu tô brincando. A gente quase não faz live, né? Tem que dar uma risada. Valeu, Marcelo. Não leva mal brincadeira, tá, meu irmão? Relaxa, eu nem te conheço como não, cara. Eu sou vocalista do Detonautas. Entre o retorno de Saturno e o seu, busco uma resposta que agrade o meu coração. Amanhã não sei o que posso esperar. Viu? Vamos lá, boa noite. Gente, o que que vocês têm hoje que vocês estão perguntando tanto de crescer e aumentar assim? O que que vocês estão consumindo? O que que vocês estão consumindo nessa rede aí que vocês estão falando tanto em aumentar amor e aumentar sentimento? Porque é a segunda pessoa que pergunta isso hoje. O que que vocês estão consumindo aí de conteúdo que estão falando essas coisas aí de aumentar sentimento? E, ai, fulano tá aumentando os sentimentos dele por mim. O que que vocês estão ouvindo? Vocês não estão caindo naqueles papo de coisa quântica, né? Pelo amor dos deuses. Vocês não estão caindo nesses papos de misturar física quântica e espiritualidade, né?
Olha, eu dou na cara de vocês, tá? Se eu fico sabendo que pessoa que pega o meu conteúdo e absorve meu conteúdo e fica acreditando nessas coisas, misturar física quântica com espiritualidade, não. Não admito. Não faz nem sentido, gente. Não faz sentido estar misturando física quântica com espiritualidade. Tudo que tem relacionado ou justificado em relação à espiritualidade com física quântica, isso é achismo, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lei da atração pode fazer de novo. De novo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Telepatia? Moça, telepatia tem. Tem. Na verdade, André, mas eu gostaria. André, eu não vou lhe responder pergunta, não. Star Brasil, na verdade, existe uma teorias, tá? Gente, sempre quando a gente for falar em questão de espiritualidade, algumas questões, a gente tem que ter uma ideia que a gente está falando em relação, não necessariamente a salto lógico, mas a gente está trazendo algumas argumentações, mas obviamente nem tudo tem como ser provado, porque não é uma ciência necessariamente. Mas, por exemplo, em relação à questão de telepatia, quantas vezes já deve ter acontecido em relação você estar pensando em uma pessoa, essa pessoa mandar uma mensagem, ou até mesmo alguém te ligar e você nem vê o número, basicamente, mas tu já saber que a pessoa. Claro que a gente for trazer uma explicação, a gente vai falar em relação de sincronicidade, né? Mas tem casos sim, por exemplo, tem algumas ordens que eles ensinam você pegar a história energética de um objeto, por exemplo, em esse exemplo aqui, pegando tal objeto, você se concentrar e tentar pegar a energia que veio antes dali, entendeu? E realmente isso tem como, tá, pessoas? Tem bastante livro que fala sobre isso, na verdade. Eu vou fazer um vídeo lá no YouTube explicando. Sobre a lei da atração. Sobre a lei da atração. Moça, particularmente eu não sou uma pessoa que acredito muito na lei da atração. Ingrid, eu já vou responder a tua pergunta aí, tá? Bem rapidinho. Moça, particularmente eu não sou, digamos, eu não vejo a questão da lei da atração como realmente uma manipulação energética que você vai estar fazendo isso e aquilo, tá? Na verdade, isso tem muito a ver com aquele livro O Segredo, né? Na verdade, moça, a lei da atração, ela não deixa de ser um foco maior que você vai ter em relação aos objetivos que você quer. Por exemplo, usando o próprio exemplo do livro do Segredo. No livro do Segredo, tem um cara lá que ele fala que ele sempre imaginava e desenhava a casa que ele queria verde, tá? A casa dele verde, com um jardim assim, com um negócio e tal, tipo, exatamente daquela forma. Ele sempre imaginava assim. Mesmo que com o decorrer do tempo ele não desenhasse mais essa casa, isso iria ficar no inconsciente dele de alguma forma. Então, as decisões que ele viesse a tomar seriam decisões condizentes ao objetivo que ele teria em ter a casa da forma que ele quis. Entendeu? Por exemplo, você é streamer, né? Você tem um livro segredo? Nossa, eu lamento, viu? Tô brincando. Por exemplo, você é streamer, né? Você quer conseguir ainda mais sucesso como streamer. Então, você, usando a lei da atração, você vai fazer afirmações positivas, dizendo que você é uma pessoa que você já tem sucesso, já se vê daquela forma, enfim. Isso vai te condicionar a você criar o seu conteúdo, interagir na sua live, interagir nos seus perfis, para você já estar se comportando como alguém que tem isso, e as atitudes que você vai ter vai acabar gerando resultado. Porque, claro, aí vai entrar a questão de você estar agradando o algoritmo, ou na questão de organização financeira, você querendo uma possibilidade maior financeira, você vai começar a tomar ações para economizar mais grana. Então, essa lei da atração, na verdade, é muito mais desvirtuar um pouco do que é você querer fazer por você as coisas, entendeu? Mas, de certa forma, o pensamento positivo funciona. Moça, o pensamento positivo funciona para uma pessoa que acorda às 6:30 da manhã para pegar metrô? Pensamento positivo ajuda alguém que pega às 6 horas da manhã metrô? Ou não vamos longe, por exemplo, uma família que mora na rua, o pensamento positivo vai fazer essa pessoa conseguir sair da rua? É isso que é um pouco que eu tenho ranço de lei da atração. Eu acho que essas pessoas estão condicionadas a pensar que não tem.
Eu acho que quando mudamos o pensamento, mudamos a frequência. Mas é difícil falar com alguém nesse contexto. Por que você acha que a palavra frequência, lei da atração, ficou tão famosa dos últimos anos pra cá? Entendo só, mas me diz uma coisa, por que você acha que a frequência ficou tão famosa de 5 anos pra cá? Frequência, física quântica, ah, lei da atração. Por que você acha que ficou famoso de 5 anos pra cá? Já se perguntou isso? Por que será que atualmente as pessoas trabalham tanto essa questão de física quântica, aumento de frequência, etc. Estudos, descobertas. Entendi, moça. Entendi. Então tá bom. Então tá bom. Tá bom, moça. Tá bom. Entendi. Entendi. Muito tranquila, tá? Ah, não. Entendo, moça. É que, tipo assim, é que, bom, já que a gente tá falando, tipo, de boa, assim, com todo respeito, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a lei da atração é um negócio elitista. Na minha opinião, a questão de dizer que a pessoa que passa fome está se condicionando aquilo porque quer é a mesma coisa que dizer para não dar comida aos pobres, que alguns evangélicos falam. Entende? E mesmo a pessoa tendo um pensamento positivo, por que você acha que as pessoas não são bilionárias? Tu acha que ninguém quer ser bilionário? Você acha que ninguém quer conseguir um emprego? Você acha que ninguém quer conseguir uma casa? Em que mundo que um mendigo ia ser condicionado a ser mendigo? Aí você quer me dizer que é por causa de projetos sociais que de alguma forma dão um pouco de conforto e uma sopa? Entende? É que. Porque existe uma força. Não, não, peraí. Ou tu tá falando de lei da atração, ou tu tá falando de uma força maior. Porque se você quiser me dizer. Não, se tu quiser me dizer que tem uma força maior que domina isso, você vai estar dizendo que a lei da atração não funciona. Porque se essa força maior não quiser que essa lei da atração não funcione, não vai funcionar. Então não tem como você dizer que existe uma força maior e acreditar na lei da atração da mesma forma. Sim, o sistema. Então, então o que eu acabei de dizer? Então o que eu acabei de dizer, a lei da atração é elitista. A lei da atração ela vai dar oportunidade para pessoas que têm condições de poder sonhar e não vai dar oportunidade para pessoas que não têm condições, de pessoas que têm que acordar às 5 e meia, às 6 horas da manhã no metrô. E não porque elas foram condicionadas assim, mas porque tem uma desigualdade social histórica, desde a época da porra da escravidão, no qual teve as expansões, no qual foi financiado pela monarquia e foi financiado pela igreja, que em primeiro momento quando fez a libertação dos escravos, em vez de fazer igualdade para todo mundo, só mandaram os caras embora. Entende? Sem dar nada em troca. E ao contrário, os nossos descendentes, no meu caso, italianos, alemães, galera branca, chegou aqui já ganhando uma terra, porque o projeto aqui era embranquecer o país. E aí essa desigualdade vem lá de trás. E daí dos descendentes, dos descendentes, dos descendentes. Então, dizer uma questão de frequência, a gente tem que falar da frequência que era há 500 anos atrás. Entendeu? E outra, a lei da atração funciona muito bem se você tem condições de você poder sonhar. Mas uma pessoa que acorda às 6 da manhã para fazer faxina na casa de patrão não tem. Então, eu acho sim que a lei da atração é extremamente elitista, extremamente. E sou contra qualquer tipo de manipulação energética ou frequência e tal, que só trabalha a teologia da prosperidade. Mas, moça, pelo amor de Deus, Star Brasil,
Como que uma pessoa que nasceu ou mora na rua vai ter condições mentais de virar uma chave, sendo que ela tem que comer sopa, entendeu? Não, não tem como a pessoa, tipo assim, ah, o mendigo vai ficar lá. Ah, não, eu tenho que mudar meu mindset. Ah, bom. Nossa, ainda bem. Nossa. Ai, desculpa, é que eu fico nervoso. Eu fico nervoso quando falo em desigualdade social e daí as pessoas pensam, falam assim, não, é só mudar a frequência. Cara, isso me dá uma raiva. Entendeu? Porque assim, ó, a minha mãe e minha avó são empregadas domésticas, foram empregadas a vida inteira. Todo dia eu via minha mãe mal de grana, todo dia via minha mãe querendo ter o carro dela, querendo ter a carteira de motorista dela, e ela nunca conseguiu, mas não porque ela não estava numa frequência alta, mas porque a condição de vida realmente não dava isso a ela. Entende? Então, tipo assim, me dá um pouco de gastura. Desculpa até se de alguma forma eu me passei com você na explicação, tá? Mas realmente é que pega um lado bem emocional pra mim isso. Não, entendi. Tá, e desculpa se de alguma forma eu me passei na explicação, tá? Não, não quis soar grosseiro contigo, tá bom? Desculpa mesmo. É, o meu problema é em relação à magia no sentido de. Enfim, tá? É mais isso mesmo. E de novo, tá? Desculpa se eu me passei. Ah, tá. Obrigado, viu, Star? Obrigado pela compreensão mesmo. É que, tipo. É que, tipo, essa questão de frequência, eu já vi muita gente falando aqui da plataforma e desvirtuando totalmente. Como, por exemplo, eu vi esses dias uma mulher falando que as pessoas que ela atendeu que tinha depressão tinha obsessor. Mas, pô, obsessor não é nem necessariamente algo real. A ideia de obsessor. Ó, gente, vocês querem saber de onde que saiu a ideia de obsessor? Na época do. Ó, eu vou explicar para vocês de onde que saiu esse termo de obsessor. Na verdade, não tinha essa definição como obsessor. Na verdade, era espírito zombeteiro. Começou até essa ideia de espíritos negativos que encostavam nas pessoas, os populares obsessores, a partir de alguns documentos vindo do martinismo, que eram contra o espiritismo. Ou seja, no martinismo, que era uma sociedade, uma ordem mais fechada, eles diziam que mexer com aqueles espíritos ou fazer aqueles tipo de estudos que o espiritismo estava fazendo que não, que Freud, Pablo, que Allan Kardec estava fazendo era perigoso, entende? Então, por causa disso, eles escreviam isso nos escritos para que os próprios seguidores do martinismo não participassem desses estudos. Então, eles colocavam esse medo no sentido de obsessão, não por uma questão de realidade, mas sim para colocar medo para as pessoas não se aproximarem disso, entende? Então, tem muito mais a ver com as ordens do martinismo, tá? Do que realmente uma questão real. E claro, com o decorrer do tempo, isso foi colocado principalmente em religiões afro por causa da sua influência no sentido espírita, entendeu? Eu vi isso no filme de Alan. Eu não assisti o filme da Allan Kardec, eles falam do martinismo? Boa noite, Verônica. Obrigado, tudo bem? Eles falam do martinismo. Eu não assisti o filme da Allan Kardec. Ô, Ingrid, me desculpa, você é extremamente bonita e inteligente. Obrigado, eu acho. E eu acho que eu ia responder essa pergunta aqui. De certa forma, sim. Nossa, que da hora! Que da hora! Mas mas ele não pega os estudos de Neuburg, né? Porque você sabe que até mesmo antes desses estudos de Kardec, tem os livros dos. Até eu fiz aqui uns vídeos nesse meu perfil aqui falando sobre o alemão Neuberg, que ele fez os primeiros estudos. Claro, ele não chamava de espiritismo, mas bastantes desses estudos, alguns dizem que Kardec plagiou e outros dizem que ele se inspirou, mas isso vai muito depender de cada um, entendeu? Então, se você estuda espiritismo, é interessante você dar uma olhada. Sim, sim, dá uma olhada aqui no meu perfil, que inclusive foi um vídeo meu que viralizou, deu 200 mil views, que eu falei assim, ah, descobri quem era a reencarnação do Chico Xavier. Era um clickbait, né? Mas a galera levou muito a sério. Inclusive, uma galera do Espírita queria derrubar minha conta. Nossa, o que eu recebi de denúncia, misericórdia.
Eu recebi muita denúncia. Nossa. Você tem religião? Moça, boa pergunta. Eu me identifico bastante com o luciferianismo. Inclusive, eu sou pactuado com o luciferianismo. Mas não que eu tenha mudado minhas convicções, mas por hora eu me coloco muito mais como um estudante das artes mesmo. Não me defino. Eu me aproximaria muito mais do luciferianismo hoje. De novo. Não sei se na linha de Janus Lutífero. Acredito que na linha dos gnoses mesmo. De de Caim e tal, sabe? Que tem uma linha do gnosticismo que eles cultuam Caim como se fosse a primeira vítima do Demiurgo, né? Pra quem não sabe, o Demiurgo seria o deus aí que nos colocou na Matrix, enfim. Eu vou fazer um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre isso. Então, seria muito mais um culto a Caim, entendeu? Então, de certa forma, eu me identificaria mais nesse sentido. Obrigado, Star Brasil. Você acredita que temos destino em religião, tipo, não, se não seguir tal religião e não evoluímos? Não, Ingrid, eu não acredito nisso. Na verdade, assim, ó, não querendo desrespeitar as religiões, principalmente Umbanda, Quimbanda, o que for, ah, quando a gente vai falar disso, a gente tem que seguir duas linhas de pensamento, tá? A gente tem que seguir a linha religiosa, temos que seguir a linha religiosa e temos que seguir a linha do ser, da linha da sua escolha, né? Primeiro, se eu vou te explicar agora, Ingrid. Por exemplo, se a gente for na linha religiosa, a gente vai ter que pensar que tem vários fatores que podem acabar influenciando, sim. Não necessariamente como se fosse uma obrigação, mas sim uma questão de escolha. Por exemplo, minha família paterna, a minha avó paterna era mãe de santo e o meu pai era Ogã da casa. Então, querendo ou não, eu acabei trazendo esse traço. Então, de certa forma, eu teria um contato um pouco maior com esse lado, entende? Então, eu acabei optando por conhecer a Umbanda muito tempo atrás, entrar na Umbanda, mas foi muito mais por uma escolha minha. Foi dito, sim, obviamente, a questão da minha ancestralidade, a conexão da minha ancestralidade foi, mas hoje eu vejo que foi muito mais uma escolha minha, porque é um pouco contraditório uma filosofia, uma religião pregar muito a questão da escolha da liberdade e da mesma forma dizer que você tem escolha da liberdade, se você não seguir aquilo, toda a sua vida vai dar errado. Da mesma forma que você pode encaixar em outra que é muito criticada, que em relação se você não seguir a palavra do divino, a palavra de Deus, você vai ser castigado. Entende? Então acaba tendo a mesma linha de pensamento. Então, não acredito necessariamente nessa questão que a tua obrigatoriedade, mesmo tendo alguém da sua família, você fazer parte disso. Tem que ser escolha sua mesmo. Porque tem o mesmo discurso. Nenhum guia ou espiritualidade vai te forçar nada. Mas como vai dizer que não vai te forçar nada e se você não seguir, a tua vida vai ser quebrada? Entende que não faz muito sentido? Muitas vezes essa questão da vida estar mais atrasada porque você não está numa religião específica tem muito mais a ver que você é uma pessoa que naquele momento precisa usar a questão religiosa ou filosófica como um guia do que necessariamente você é obrigada a entrar em algo, entendeu? Caim matou seu irmão Abel, portanto Caim é um assassino. Sério, moça, você leu isso aonde? Você leu isso aonde? Na Bíblia? Na mesma Bíblia que fala que Deus é perfeito, não se arrepende de um lado, e no Gênesis fala que Deus se arrependeu de criar o homem? Ah, gente, por favor, se vocês querem argumentar ou falar mal de algo, tenham base pra falar, né? Não venham com essas coisas alienadas. Ai, ele matou Abel. Ai, vai dizer que Lúcifer que caiu do céu também. Ó, gente, não, né? Vocês acompanham meu conteúdo, tá? Pelo amor dos deuses, né, gente? Gente, vou estar encerrando a live lá, que eu vou estar fazendo o react lá no YouTube agora. E lembrando que o react de hoje vai ser da Andressa Urach e os cristãos. Beleza? Se você não se inscreveu lá no meu canal, já se inscreve e já aciona o sininho também para você estar recebendo as notificações, tá? Amanhã vai ter a videoaula falando sobre o demônio de Sócrates, tá bem? Tamo junto? Arquel, quem é? Sou eu, moço. Arquel Dian seria Arca de Luz, Arca do Dia, Arca da Iluminação. Arquel e Dian.
em conexão com o James Lutífero também. Beleza? Valeu, Ave Lucifer.